Olá, paz do Senhor, está no ar o programa Fora da Caixa, toda quinta-feira às 21h30. Temos aqui um convidado especial para entrevistas ou até mesmo para debates. Hoje o programa é muito especial, contamos aqui com a rica participação e presença do professor Matheus Rangel, professor de grego, debatedor, escritor do Rio de Janeiro, da Igreja Batista Eldorado. Matheus Rangel, seja muito bem-vindo e obrigado por abrilhantar o programa Fora da Caixa. Muito obrigado, pastor Juliano, pela concessão do espaço, pela confiabilidade de estar aqui para poder falar alguma coisa sobre o tema Bíblia, escatologia e também assuntos diversos. É uma honra para mim poder dividir esse espaço com o senhor. Estou aqui realmente representando o reino de Deus e também os nossos alunos, né, do Instituto Teológico Koinonia, que temos algumas turmas presenciais lá na cidade de Campos Goytacazes e alunos espalhados aí por todo o Brasil e também pelo mundo, né? Nosso trabalho hoje tem se desenvolvido bastante na área de grego bíblico, exegese, hebraico, português também. Sou professor de língua portuguesa, inclusive em escola regular. E temos nos dedicado bastante à área de apologética, fazendo a instrumentação da exegese como a ferramenta mais eficaz para descobrir o sentido do texto. E aí, estar aqui hoje nesse espaço realmente é muito bom. Aproveitar esse momento inicial para deixar um beijo para minha esposa, Angel, que está lá em casa com minha filhinha, que faz 2 anos esse mês. Clarice, que Deus abençoe. Quando você crescer, você vai ver isso daqui, vai entender melhor. E é isso, né? Para os meus alunos, para os meus amigos, para o meu pastor, Fernando Trindade, qual sou pastoreado, é muito importante falar sobre isso, né? Visto que tem muita gente que cresce um pouquinho na teologia e já deixa a questão de ser pastoreado se auto-apacentando. Mas não, inclusive aqui no livro Apologética a gente combate o desigregismo. Então é isso, meu pastor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pastor Rangel, vamos começar assim. Em Apocalipse, capítulo de número 13, nós temos a marca da besta. O que nós podemos falar sobre a marca da besta dentro do contexto tribulacional, mas principalmente uma análise ali, crítica textual, sobre o 666. É 666, 616, 660. Como podemos aí entender melhor isso para aqueles que estão em casa agora? Exatamente. Nós temos ali alguns códices, alguns papiros que trazem uma divergência, né? Aquilo que a gente chama de variante. O que é a variante? É tudo aquilo que foge da construção majoritariamente ortodoxa. Então, se você tem, por exemplo, em português mesmo, a palavra você, com 2 S ou com C cedilha, você, ainda que consiga entender a palavra, você tem ali uma variante. Portanto, essa variante, ela não muda o sentido da palavra quando ela é como essa que eu acabei de exemplificar. Nós chamamos de variante trivial. Agora, quando nós temos uma variante que implica numa mudança de sentido, como é o caso que acontece em Apocalipse capítulo 13, em relação à marca da besta, o Lourenço Stélio Rega, né, e o Johannes Bergman, eles trazem lá no seu livro, publicado em 2014, página 324 a 325, um pouco dessa narrativa. E aí nós podemos pegar também o aparato crítico do CNNTS, e ele traz, por exemplo, 4 situações. A primeira situação é a UBS, a 4ª edição, ou a Nestlé Aland da 28ª edição. Ela coloca lá também o texto de Estcourt Rohr, Robson Pierpont, o Alexandrino, o Sinaítico. Eles trazem a seguinte frase por extenso, né? Exakosioi execonta ex, que seria 666. Algumas variantes bem frívolas entre elas, como, por exemplo, trocar a letra xi pela letra zeta, que tem som muito parecido. Inclusive, no grego ático não existia ainda o xi. Então, algumas pessoas um pouco mal adaptadas no grego, elas confundiam isso. É como se nós hoje confundíssemos quando se deve usar o z, quando se deve usar o s. Mas, quando a pessoa lia, ela conseguia entender que o número ali é 666. Então, o texto crítico, em geral, para que se possa entender, existe 4 propostas, em média, de textos base do grego. É por isso que quando alguém fala assim, mas o texto original diz isso, a gente tem que saber qual original. Porque são 23, agora 23, né, com a família 35, 23 trabalhos no total e 4 deles que ganharam maior popularidade. A saber, texto crítico, feito por Karl Whiteman em 1881, texto recebido,
feito por Erasmo de Roterdã em 1519. Texto majoritário, desenvolvido aí por Robson Pierpont, ali também no século XIX. E aí temos a família 35, que também é uma boa proposta, feita pelo Dr. Wilbur Norman Picker. Em linhas gerais, esses textos, eles fazem o quê? Verificaram um conjunto de manuscritos que tem uma mesma narrativa, uma mesma redação. E colocaram. Só que quando você pega esses 4 textos e coloca lado a lado, você percebe que alguns trazem uma narrativa um pouco diferente da outra. E a partir disso surgem as traduções do grego para o inglês, do inglês para o português, e a gente fica hoje com as versões bíblicas que a gente tem. Quanto ao 666, o primeiro texto que eu falei, que é o texto crítico, em geral, ele traz 666, exatamente assim. Mas Scrivener, por exemplo, já traz 660. Então, já é uma mudança de número. Isso daí mudaria alguma coisa, professor? Bem, para aqueles que fizeram gematria do 666, né, como alguns aí na mídia colocaram, não, 666 é vav, vav, vav. Translitera da www, pronto, a marca da besta é a internet. E aí, quando as pessoas dizem isso, como é que ficaria, por exemplo, se a verdade é que o número é 660? Seria 2 Ws em vez de 3, e aí já não seria a internet mais. Então, por isso é relevante fazermos aqui um julgamento sobre qual é o melhor texto, qual é a melhor versão e por quê, né? Então, já falamos aqui da primeira situação, que é o texto crítico. O texto de Scrivener, que está mais para uma espécie de texto majoritário, traz uma abordagem de 660, e ele traz isso através... Não está por extenso, ele representa através dos números. Para quem não sabe, em grego, os números são contados a partir das vogais. Por exemplo, alfa é 1, beta é 2, gama é 3. Aí quando chega no número 10, começa a contar com dezena e por aí vai. Né? Quando chega no 20, começa a contar centena e aí nós temos a representação dos números assim. Então coloca-se a letra alfa e um tracinho do lado. Ou seja, no manuscrito... no texto de Scrivener, que foi baseado em alguns manuscritos, ele usa apenas a letra Ri e a letra Xi para representar um número 60. Então, esse número 60 mostra aí 660. A terceira proposta, que é a mais exótica de todas, que é o texto efraimita, tá bom? O manuscrito efraimita, ele traz a expressão hexacosiai Deca X, que seria 616. Ou seja, já mudou de novo. Aos adeptos da gematria de internet, nós não temos aqui também uma referência ao www. E aí, por fim, nós temos a quarta variante, que é Tregelles. O trabalho de Tregelles, ele traz de forma algorítmica 666, mas não escrito por extenso, como eu disse anteriormente, representado apenas pelo valor numérico de cada letra. Então ele coloca 3 letras que representam o número 666. Desse modo, 4 variantes, 2 grupos de variantes apoiam o 666. Enquanto as outras 2 se encontram um pouco divagando isoladamente dentro do ramo da crítica textual. Isso faz com que a nossa escolha esteja muito mais inclinada para a parte do 666. Então, entendendo que é dessa maneira, o número 666 seria o mais correto. Ocasionalmente, o texto crítico, né, o qual eu, inclusive, não sou defensor dele, acabou saindo com um conjunto de manuscritos maior, favorecendo o número 666. Então, basicamente é isso. Professor Rangel, tu acredita que a marca da besta ela é real? Eu acredito que seja um sistema que atinge a economia, o comércio e envolve a sociedade por estar imbuída nessa situação. E há quem diz, né, aquela questão de ser colocado por cima, no caso acho que é caractigma, que tem ali colocado por cima da pele, colocado na testa. Eu entendo que esteja realmente muito ligado ao comércio, aos contratos. Visível. 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 Entendeu? Eu entendo que seja visível, sim. Essa materialização, eu acho que dá uma identidade social para o anticristo muito mais concreta. Interessante. Professor Rangel, o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, muito usado pelos pós-tribulacionistas, entende-se para o pós de que para o arrebatamento da igreja ocorrer, deve primeiro se manifestar então o anticristo,
e anterior à apostasia. Alguns pré-tribulacionistas, e não todos, defendem que o termo apostasia seria retirada. Você também entende assim? Como que você enxerga 2 Tessalonicenses 2, versículo 2 e 3? Muito bom. Essa problemática, ela sempre retorna, né, para a nossa análise. E aquele livro, Quando a Trombeta Soar, eu acho que é da editora Chamada, traz aqui um texto muito interessante que vale a pena a leitura, a citação. Diz assim, ó, agora que consideramos brevemente como comentaristas e teólogos entendem a tradução de apostasia, inclusive, né, são ressalta, a gente fala apostasia porque no grego é com sigma, né? E vamos examinar como várias versões da Bíblia traduziram o termo. Aí tem aqui colocando, por exemplo, a palavra Vulgata, coloca para o latim como dissessio, que significa partida. Então, a Vulgata latina traz como partida. Essa tradução latina vai do século IV, a gente conhece bem. E aí você tem Teodoro de Beza concordando com esse posicionamento. Você tem também a tradução de Genebra, inclusive, antiga, tá bom? Que não é pré-tribulacionista. A gente sabe que segue uma linha bem diferente, colocando a ideia de partida também. E não só essas são as mais populares. Nós temos várias bíblias que elas são clássicas dentro do período chamado ali de pré-crítico, né? Porque foi antes de Karl Whiteman, antes da virada pragmática da crítica textual, que é do século XVI até o século XVIII, que trazem essa construção. Por exemplo, nós temos aqui a Bíblia de Wycliffe, de Tyndale, Coverdale, Cranmer, Bíblia dos Calções, Bíblia de Beza e a Bíblia de Genebra. Todas elas dizem que primeiro virá a partida. Então, parece-nos que, conforme o tempo avançou, as pessoas optaram por fazer uma espécie de tradução diferente. E não, melhor dizendo, não é nem que traduziram, elas colocaram a expressão do jeito que estava no grego. E acabou ficando meio enigmático, né? Pois, se você coloca apostasia ali, aí eu pergunto, apostasia é o quê? As pessoas não sabem. Quando você faz teologia, geralmente elas entendem que é o afastamento da fé. E aí, por que elas entendem isso? Justamente porque Paulo fala sobre a apostasia, né? No caso, apostatarão da fé. E essa palavra apostasia, que Paulo está trabalhando, ela tem ali um complemento nominal, gente. Então, esse complemento nominal que Paulo fala que se apostatarão da fé, não é a mesma construção sintática de 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, pastor. Porque aqui nós temos apenas o termo apostasia. Então, dizer que o afastamento aqui é da fé é alguém que está simplesmente olhando de forma ingênua para o texto e fazendo um link com a outra narrativa paulina. Ah, mas é tudo teologia paulina, tudo bem. Mas não significa que toda vez que a pessoa usa o mesmo termo, ela está querendo dizer exatamente a mesma coisa. Então, a falta de complemento nominal, ou até mesmo de adjunto adnominal no grego, indicando a natureza dessa apostasia, faz com que nós venhamos entender, segundo Cláudio Moreno, especialista em semântica, e Luciana Sanches Mendes também, que esse texto deve ser traduzido na sua forma mais primitiva possível, né? Aquilo que a gente chama de categoria 1 dos campos semânticos. Como, por exemplo, a palavra apó significa lançar para longe, né? Para longe. E o verbo tasso, que é a gente que fala também, que vem de tacia e tal, também significa essa ideia de afastar. Então, quando você une apó mais tasso e faz a palavra apostasia, você tem algo que vai ser retirado, algo que vai ser lançado. É como se fosse semelhante a ekbalu, que significa lançar, expulsar. A grande diferença é que o ekbalu tem geralmente um contexto imbuindo a própria palavra. Se expulsa aquilo que não se quer mais, enquanto a apostasia geralmente se separa aquilo que quer em detrimento daquilo que vai ficar deixado. Então, essa construção, ela traz para a nossa vida a reflexão de que sim, pode ser traduzida aqui como partida. Se você perguntar isso para qualquer pessoa que não seja da área teológica e não esteja imbuído nesse debate e conheça bem o grego o suficiente, ela vai chegar nessa conclusão. Então, professor, por que parou de traduzir a apostasia? Talvez pela problemática, talvez pelos financiamentos bíblicos que passaram a existir, que de alguma forma foram enviesados contra o pré-tribulacionismo a partir de Margaret MacDonald. Então, você pode perceber que depois do movimento pré ganhar uma certa conotação histórica,
Pronto, de repente parou-se de traduzir como partida. Agora eles apenas transliteram. Para transliterar, para quem não entende, é diferente de tradução. Transliterar é trocar as letras. Então você pega a palavra que está no idioma grego, coloca do idioma grego para o português só trocando as letras. É alfa vira A, é pi vira P, e por aí vai. Então não há na nossa Bíblia um sentido. Se fosse traduzir, deveria ser traduzido como partida, não como afastamento da fé. Porque não tem a palavra da fé, né? Tom, pisteuon, no grego. Não tem. Muito bom. Aproveitando o texto de 2 Tessalonicenses 2, vamos agora para o versículo de número 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Aquele que o detém, na sua opinião, Rangel? Muito bom. Eu tenho aqui que fazer a leitura, né, de boa parte da porção desse capítulo para poder nós conseguirmos chegar a uma conclusão. Então, vou falando, lendo e interpretando conjuntamente aqui. Ele começa, né? Erotomen derimas adelpho hypertes parousias tu kyriuremon iesuristu kai remon episinagoges epi auton. A tradução aqui é peço-vos, no que diz respeito à vinda ou retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Essa expressão aqui já é interessante, porque mostra uma vinda e mostra uma reunião. Ele não coloca exatamente aqui em ordem, porque não há um período de subordinação, para quem alguém possa dizer de repente que primeiro vem a vinda e depois vem a nossa reunião com Ele. Não. Isso aqui, se fosse um período de subordinação, poderia afirmar, mas é um período de coordenação intercalado pela conjunção kai, do grego. Então, já que fala de dois eventos, olha que importante, né? Ele vai dizer, nós vos exortamos. Então, percebe que Paulo, ele eleva, ele vai dizer a qualidade do discurso dele em relação a isso. Aí vem, que não vos demovais com facilidade, nem vos perturbeis, que é por epístola, por palavra, espírito, por palavra, por epístola, como se procedesse de nós. Os comentaristas do livro de Tessalonicenses dizem que essa narrativa que ele coloca, como se procedesse de nós, é porque alguém estava enviando cartas em nome de Paulo para poder doutrinar aquela igreja. Então, isso de fato é uma problemática. Ele vai dizer, olha, nem por espírito, ou seja, se alguém te entregar uma profecia, nem por palavra, ninguém tinha autoridade de mudar aquela doutrina. E aí Paulo continua traduzindo, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, ele volta a falar do dia do Senhor. Esse dia do Senhor aqui, eis o detalhe. É a vinda ou é a reunião com ele? Né? Fica aí para a gente debater. Mas, verso 3... Ninguém, de modo nenhum, vos engane. Ele volta para o tom exortativo, admoestativo, para dar um ressalte na importância do que será dito. Porque isso não acontecerá. Isso não acontecerá o quê, gente? Observe bem. O dia do Senhor. O dia do Senhor não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia, que acabamos de falar, que é a partida. Então, quando ele coloca nessa partida, a gente pode ver que na teologia tessalônica e paulina, a partida é o encontro. Se a partida é o encontro, já está desvendando. Porque se no verso 1 ele cita dois eventos e ele não coloca qual que vem primeiro, no verso 3 ele coloca qual que vem primeiro. Ele diz, não acontece isso sem que aconteça aquilo. Então ele coloca uma espécie de ordem dentro dos eventos. Para quem está em casa, professor Rangel, a vinda ali no versos 1 e a reunião. A vinda remete a segunda vinda de Cristo, visível, gloriosa, no final da tribulação. Exato. E a reunião com ele e o arrebatamento da igreja. Perfeito. E agora, então, essa retirada, essa partida, agora ele coloca em uma ordem cronológica. Então, primeiro vem a partida. Se manifesta o homem do pecado, o iníquo, Sim. E depois só no final da tribulação, a vinda. É isso para quem está em casa? Exatamente. Compreendeu certinho. Ele fala dos dois eventos sem colocar uma ordem e no verso 3 ele explicita a ordem desses eventos, dizendo que não acontece um sem que ocorra o outro primeiro. Então, primeira partida, depois vem aí o dia do Senhor, que seria a vinda dele. E aí, quando ele trabalha esse ponto, a gente consegue observar ainda a construção. E seja revelado o homem da iniquidade. Pronto, ele colocou o fenômeno que está no meio. Então, você tem a partida, o homem da iniquidade e o dia que o Senhor virá. Ele colocou em ordem os três eventos aqui.
E ele começa a falar agora a característica deste homem, o qual se opõe, verso 4, e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. Trata-se de uma espécie de anarquista cultico e religioso, ao ponto de se assentar-se no trono de Deus, fala um pouco da personalidade narcisista dele, ostentando como se fosse o próprio Deus. Aqui já mostra realmente um delírio demoníaco dele, é muito comum aquilo que foi acusado do próprio Satanás. Aí ele vai dizer, esse verso 5 que é interessante, porque parece a voz do eu lírico, soprando no texto um segredo para os tessalonicenses. Ele fala assim, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? Essa pergunta retórica é uma espécie de mapeamento na memória deles. Ei, eu tive com vocês e eu falei sobre isso. E Por que vocês estão deixando se enganar, quer por epístola, quer por palavra? Exatamente. Ele questiona, porque se ele havia falado, por que as pessoas não permaneceram na palavra? Isso mostra a inconstância da igreja em permanecer em doutrinas na proporção que novidades aparecem para ocupar esse lugar. Então, quando ele fala isso, ele vai dizer, e agora sabeis o que detém. Esse é o detalhe. Porque se ele fala, agora sabeis, e agora o quê? Agora que você lembrou do que eu disse quando estava aí. E eis a questão, você estava lá? Eis a questão. O pastor estava lá? Não estávamos lá, né? Pois é, se você não for espírita, você sabe que não dá para voltar até lá ou receber o próprio Paulo no seu corpo para poder te dizer o que aconteceu. Logo, gente, é muito importante, porque a limitação do teólogo e do exegeta frente ao texto é diferente. O teólogo conjectura muitas vezes. O exegeta, ele termina a sua narrativa onde o texto coloca um ponto final. Eu não estava nessa pregação, nossos amigos aqui não estavam lá, portanto, o verso 6, quando ele fala, e agora sabeis o que o detém. O povo daquela igreja falou, amém, e a gente falou, o que foi pregado? A gente não sabe. Aí ele diz, para que ele seja revelado em ocasião própria. Novamente, ele usa expressões de tempo e de determinação para poder trabalhar. Aí entra o verso 7. Com efeito, essa expressão aqui no verso 7, né, com efeito, que é togar no grego, é basicamente uma conjunção explicativa. Depois dele dar essa introdução, ele vai dar uma explicação. O ministério da iniquidade já opera. Quando fala do ministério da iniquidade e do iníquo, são coisas diferentes. A iniquidade é um tipo de ação que o iníquo vai legalizar, vai instituir e vai tornar corriqueira e natural. Aquilo que a gente chama de anomia, né? Inclusive é o termo que aparece aqui no grego, anomia. Já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é o que detém? A gente não sabe. E aí ele diz, então, de fato, será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, já entra na narrativa do que ocorrerá no final da grande tribulação, quando o juízo de Deus acontecer. Então, exegeticamente, nós precisamos ter a humildade de assumir que nós não sabemos exatamente o que está ali. Teologicamente, a gente tem uma liberdade poética maior para construir a ideia. Porque se nós sabemos quem é o iníquo, que é o anticristo, nós podemos, através de um rascunho teológico ou de outros textos paralelos, através da lei de texto paralelo da hermenêutica, questionar quem é que detém o anticristo. Agora, se o anticristo é uma ferramenta de juízo para Deus, eu pergunto para você, quem pôde deter Nabucodonosor quando ele quis, como foi ferramenta de Deus para julgar Israel? Quem é que pôde deter, seja uma ferramenta de Deus usada para punir ou para abençoar? Ninguém pode deter uma ferramenta que Deus escolheu usar. Mas tem alguém que detém. Isso significa que, ao meu ver, tudo indica que é o tempo certo das coisas. A vinda de Cristo? Bem, a vinda de Cristo é o último evento antes da aparição do iníquo. Aí a vinda de Cristo, quem é que está preparando a igreja? As pessoas supõem. O Espírito Santo está preparando e adornando a igreja para encontrar com o Senhor nos ares. Ok? Mas quem é que faz a igreja ser arrebatada? É Jesus. Então, agora, o Deus Filho vai fazer com que a igreja seja arrebatada. Então, pode ser ele que o detém. Ou é o Espírito Santo que prepara a igreja? Entendeu? Ou é a própria voz de Deus, o alarido do arcanjo, que meio que dá o anúncio. Então, nós temos várias conjecturas lógicas que dá para entregar uma resposta provisória até que aquele dia chegue. Matheus Rangel, muito bom. Apocalipse 3:10, o EC que ali aparece, nós podemos entender que ali está falando
de uma retirada da igreja para o período tribulacional. Se assim for, não teria que ser também no texto de João capítulo 17, versos 15. Eu vou até ler aqui, diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Tem uma harmonia deste texto com Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, te guardarei da hora da tentação, é perasmos, né? Sim. Que há de vir sobre todo mundo. Tem alguma ligação, porque ali Daniel B. Wallace coloca com uma construção muito exata, né? Que se tem tanto em um texto quanto em outro. Mas mesmo assim existem diferenças. Eu apontei aqui pelo menos 3 diferenças, tá? Em Apocalipse 3:10, abre aspas, tá escrito assim, ó: Tereso ectes horas. Tereso ectes horas. Já em João 17:15, tá escrito assim, ó: Tereses autos ectu poneru. Inclusive, a expressão aqui, né, nos livrai-nos do mal, seria livrai-nos do maligno. Que é uma grande diferença, abrindo um espaço para fazer uma aplicação Sim. na nossa vida. Muitas vezes a gente questiona por que certo mal está acontecendo conosco. A própria oração do Pai Nosso a gente aprendeu, né? Livrai-nos do mal. E aqui, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porém, ambos os textos falam que o Senhor pede para que nos livrais do maligno, visto que males podem nos ocorrer, mas não significa que o maligno está no controle desses males. Então, nós seremos sempre livrados do diabo. Significa que Deus pode instrumentar males para a nossa vida, para poder nos corrigir, nos amadurecer, nos levar a uma experiência salutar e, quem sabe, até uma porção dobrada como Jó recebeu. Então, esse texto aqui não é exatamente do mal, é do maligno. E aí algumas pessoas falam assim, tá, um vai ser livrado da tribulação e o outro vai ser livrado do maligno. Aí eu quero uma pergunta, né? A construção, por exemplo, de Apocalipse 3:10, o verbo no indicativo futuro, indicando certeza, enquanto em João 17:15, o verbo está no aoristo subjuntivo. O que é isso? Enquanto um dá certeza, o outro deixa dúvida. O modo indicativo garante que a igreja será livrada da tentação, enquanto em João ele está fazendo uma petição ali no subjuntivo, porque pode ser que ele te livre ou pode ser que ele não te livre. Então, o primeiro ponto aqui é esse. Em um, nós temos uma certeza. Então, é uma promessa, é uma profecia, uma profecia que assegura que quando a tribulação ocorrer, a igreja será livrada. O outro não tem garantia. É uma oração. Pode ser que Deus aceite a oração ou que ele não aceite a oração. Isso muda totalmente o caminho das coisas. Uma coisa é eu dizer, vou depositar 1 milhão na sua conta. Outra coisa é eu dizer, bem, se você fizer isso, eu vou depositar 1 milhão na sua conta. Percebeu a diferença? Sua conta pode ficar muito mais rica ou não. A questão 2, que eu anotei de diferença aqui. A construção de Apocalipse 3:10 tem a seguinte sentença, ou seja, a maneira com que as palavras estão organizadas. Verbo, preposição, artigo e complementos. E João 17:15, verbo, pronome, preposição e complementos. Então, a maneira que o texto está arranjado, senhor Daniel B. Wallace, não é tão exato assim. Não é tão exato assim. Você tem um pronome no meio ali que faz um ressalte, né? Livrai-nos, livrai a nós do mal. Um está pedindo para ser livrado, outro tem a garantia que vai ser livrado. E a terceira questão, que é diferente, é o seguinte, que o complemento de Apocalipse 3:10 indica um momento do livramento. Porque muita gente fala assim, muita gente fala assim, poxa, professor, então ele vai nos livrar da grande tribulação? E aí eles questionam, né? Porque não é a tribulação, é a tentação. E aí eu falo para você, não, ele não vai te livrar da tribulação, ele vai te livrar da hora da tribulação. Alguns mesos, por exemplo, vão dizer, se ele vai nos livrar da tribulação, você tem que estar no meio dela para sair. Mas não é assim, gente, porque se você observar, a preposição ek, ela rege o caso genitivo. O genitivo no grego representa aquilo que nós chamamos no português de complemento nominal. Então é ektes horas, ou seja, livrai-nos da hora. Aí vem o segundo complemento nominal, tu peirasmu, que é da tribulação. Então, o que nós temos aqui? Ele nos livra da hora da tribulação.
Se você fosse colocar em caixinhas, a tribulação tem um horário e o nosso livramento ocorre no horário que ela começa. É no início, não é no meio. Não tem que estar dentro da tribulação para ser livrado. Então, esse argumento do pós que, não, você tem que estar dentro, porque é tirar de dentro para fora. É de dentro da hora, não de dentro da tribulação. Né? Então, essa semelhança que apontam, eu coloquei inclusive aqui 2 problemas que são reais e 2 problemas que são utópicos, ou seja, fantasiosos. Qual é o problema real aqui? É a questão do período profético. Ou seja, quando que essa tribulação ocorrerá? Isso à luz de Apocalipse 3. Porque se a igreja de Filadélfia passou por esse momento histórico, Eusébio não relatou, ninguém relatou. Eu não consigo lembrar, tá aqui, né, os mestres, o senhor consegue, pastor, lembrar de algum momento da igreja de Filadélfia? Ninguém mencionou isso. Eu também não lembro disso, tá aqui o nosso consultor teológico, o Ivan. Você lembra, Ivan? Alguém falando, a igreja passou lá, uma tribulação muito grande e que atingiu o mundo todo. Eu também não lembro disso. Então, assim, o período profético, se aconteceu na história, tá faltando historiador para contar. Nossa, ficou tão oculto assim, né? Então, ou você tem 3 opções. Ou você assume que ninguém contou, ou você inventa uma fonte, ou você, de fato, vai assumir que isso vai acontecer num período escatológico futurista. Entendendo isso é um problema real. Por quê? Porque suponhamos que amanhã alguém ache um manuscrito e contenha essa informação. Pode derrubar essa opinião que eu estou tendo. Enquanto isso, o que nos sobra entender é uma tribulação com proporção mundial, que a igreja da característica de Filadélfia, que tem santidade, que guarda a palavra, não vai passar. Vai ser livrada, vai ser arrancada para fora na hora que isso começar. Outro problema real que é mais ou menos o desenvolvimento desse, né? Que é a questão da abrangência da tribulação. Porque apesar da mensagem ser para Filadélfia, a gente consegue perceber que ela é para a igreja do futuro, porque ela deixa de falar para a denominação para falar de uma coisa de proporção mundial. Então, há uma crescente abissal aqui. Quando ele fala, por exemplo, de Laodiceia, você vê que há uma referência à questão da mornidão, e as pessoas conseguem localizar, os historiadores, as fontes termais que existiam ali. Toda a descrição das 7 cartas, elas têm uma questão local. Quando chega em Filadélfia, ela é pega como referência para falar de algo global. Então, há um relevo aqui que não pode ser descartado. Agora, qual é o probleminha que eles tentam colocar no nosso caminho para dizer que... para tentar atacar? Primeiro, Peirasmo e Tríplices, né? Não, porque Exato. Tríplices é provação, é tribulação, e Peirasmo é tentação. Aí dizem isso, não é Peirasmo, ali não tem tríplices, é Peirasmo. Lá em Mateus 24 fala livrada, no caso a grande tribulação, como tríplices. Bem, gente, isso aí é de uma ingenuidade absurda, porque a pessoa não passou sequer pela aula de sinônimos, né, na língua grega. Então, eu tenho aqui o livro de Henriques, né, Cláudio Moreno Henriques, 2018, da página 76 até 77. Ele fala sobre 4 tipos de camadas dentro de um campo semântico. Eu sempre uso isso porque as pessoas também erram muito nisso. Primeiro tipo, que ele fala, ou seja, como que você sabe que uma palavra está dentro do campo semântico? A categoria 1 que ele coloca é a mais forte. Então, você tem que fazer uma troca igualitária. Quando você consegue fazer uma troca igualitária e manter o sentido, aquelas palavras são sinônimas. Ponto. Então, como assim seria uma troca? A pergunta é, quem está em tribulação também está tentado? E aí, por tribulação, é um substantivo abstrato. Se você descrever para mim tribulação, como que a gente poderia descrever, pastor, por exemplo? O que seria tribulação? Uma aflição. Uma aflição. E o que seria uma tentação? Exatamente. Uma aflição. Uma aflição. Então, quando a gente consegue fazer essa troca semântica igualitária, você está na primeira categoria semântica e pode afirmar com isso que é, sim, sinônimo. Logo, a recursividade linguística de cada escritor, ela é muito peculiar a ele. Então, Mateus escolheu a palavra tríplices, enquanto João escolheu a palavra peirasmo. E se você observar, não há problema nenhum com isso, né? Enfim, em linhas gerais, a questão desses 2 textos é isso, pastor. Se a preposição é que ela
faz menção a arrebatamento, ou se de fato é tirar para fora. Nós temos aí, só para poder fechar esse raciocínio circular, né? O léxico de Strong, 1537, o BDB, 1537, Freeberg, 8270, a UBS, que inclusive o texto crítico é 1867, Tyers, 1621, e tudo isso, todos esses daqui denotam que é, sim, saída para fora. Daniel Bell Wallace, página 109, John Dobson, página 167 e 298, Lourenço Estélio Rega, página 103, ou seja, você tem léxicos e gramática falando que toda vez que aparece essa preposição, ela tem um sentido de arrancar, sim. Ela tem um sentido de tirar, sim. Um objeto externo. Exatamente, um objeto externo. Então, se você chegasse na Grécia agora e falasse, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja uma pedra, e eu quero pegar essa pedra e lançar para longe, eu usaria apolisson, lissu, porque rege com genitivo. Ou seja, lançar a pedra para longe. Se eu quero dizer, tira essa pedra daqui, eu diria ek lissu. Seria, no caso, tirar ela daqui e jogar para cá. Então é tirar ela desse lugar, né? Tirar de dentro e colocar fora. Se eu quisesse dizer, por exemplo, para colocar por cima, eu diria peri lissu. Ou seja, coloca por cima. Se eu quiser colocar acima, hiper lissu. Abaixo, katá lissu. E por aí vai. Arrancar de baixo para cima, aná lissu. Então, as 19 preposições gregas, elas servem para situar de uma forma espacial o comportamento de movimento das coisas. Então, é que ali está dizendo que quando der a hora, vai ser tirado de dentro da hora para ser livrado. Vai para onde? Vai para o céu? Vai para as nuvens? Esse é o detalhe. De fato, o texto não diz aqui o destino. Mas nós temos outros textos na Bíblia que narram o mesmo fenômeno de retirada e entregam o endereço. Então, pronto, nos completamos. Glória a Deus. Aproveitando aí o período tribulacional, Mateus Angel, no capítulo 13 do Apocalipse, ali no verso 7, aparece a palavra santos, que inclusive é uma perseguição da besta que sobe do mar, ali o anticristo, contra os santos. Esses santos, necessariamente, tem que ser a igreja, como defende o pós-tribulacionismo? Esses santos não remete ao texto de Daniel 7? 21. A alegação de que santos no Novo Testamento indica sempre igreja, fortalece o pós. Como que o pré-tribulacionismo entende a palavra santos dentro do período tribulacional? Muito bom. É interessante que a palavra santos aparece em Apocalipse 14 vezes. 14 vezes. Eu vou falar o texto e vou dizer a identidade desses santos. Apocalipse 5:8. Aqui é uma referência a qualquer pessoa e é uma citação de Salmos 141:2. E no capítulo 8, verso 3, é meio que uma ratificação dessa mesma abordagem. Quando nós chegamos em Apocalipse, capítulo 8, verso 4, também continua a mesma ideia. Né? 8:3, 8:4, está falando a mesma coisa ali. Agora, quando a gente chega em Apocalipse 11:18, que vai dizer que os profetas e os santos que temem o teu nome, aqui não pode se referir à grande tribulação, porque apesar de ser uma referência aos santos, está falando de um livramento que só se cumpre no capítulo 22. Então pronto, você tem a referência a santos, mas o livramento não aconteceu ali, foi só o vaticínio, foi só o oráculo de algo que ocorreu depois. Então, como é que a igreja vai ser livrada aqui se o negócio só cumpriu depois da grande tribulação, né? E aí, para ser honesto, dessas 14 passagens, só tem uma que pode apresentar algum tipo de perigo para o pré-tribulacionismo. E essa passagem, ela está em Apocalipse, capítulo 18, verso 20, que fala assim, ó, exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas. Não sabemos se são 3 categorias aqui. Santos, apóstolos e profetas. Mas a palavra apóstolo é um termo da igreja, do ministério da igreja. Então, parece que a igreja está aqui. Sabemos se são verdadeiros ou falsos apóstolos? Nós não sabemos. Quer dizer, até sabemos porque diz exultai. Então, parece que Deus julgou como salvos e colocou ali. Só que, ainda que esse texto apresente, de fato, alguma problemática, nós temos uma problemática que o contrapõe, que joga por terra. Por exemplo, a palavra eclesia, que é a igreja,
ela aparece 19 vezes em Apocalipse. E as 19 vezes que ela aparece estão entre Apocalipse 1 até o 3, né? Acho que até o 4 ali. E depois do período tribulacional. A palavra igreja não aparece nos capítulos do capítulo 5 até o capítulo 19. Não aparece. O que isso significa, professor? Que ou João bateu a cabeça e teve uma amnésia, e de repente ele acordou, nossa, eu não lembro mais a palavra igreja, vou botar a palavra santos no lugar. Né? E aí esse problema é muito sério, porque se você disser isso para mim, das duas uma, ou o João escreveu em momentos muito distintos, ao ponto de ele cresceu, evoluiu, o vocabulário mudou, ele agora não chama mais igreja de igreja, chama de santo. Estranho, porque ele volta a chamar de santo depois do período de igreja, depois do período tribulacional. Então há uma pausa. E se João quisesse chamar a igreja de santo, eu pergunto, por que ele não chamou logo no início? Momento nenhum ele se refere à igreja como santos. Não se refere no capítulo 1, nem no 2, nem no 3, nem no 4. Aí chega o 5, 6, 7, 8, até o 19, ele do nada mudou para santos. Sabe o que isso levanta? Isso, por exemplo, numa academia de crítica textual, iriam dizer que você tem o Apocalipse e o Deuteroapocalíptico. Porque o estilo mudou tanto que teria que ser uma outra pessoa escrevendo ali. E aí, senhores pós-tribulacionistas, vocês vão aceitar que o livro de Apocalipse foi escrito por 2 autores diferentes? Daqui a pouco vai vir a nova teoria das fontes, né? Do Apocalipse. Porque o estilo muda de forma abissal, o predicativo muda, ele troca um substantivo por um adjetivo, que é a palavra santo. Não é a igreja. Mas a igreja que lá, como, né, o senhor mencionou, Daniel 7, 21, fala também que faria guerra contra os santos. Para mim, gente, está claro a identidade desses santos. Por várias vezes, santos aqui se refere a alguém que tem uma procedência pura durante o período tribulacional. E também se refere aos 144 mil. Porque o que é santificar se não se afastar do pecado? E os 144 mil são homens que não tocaram em mulher, são homens que têm uma procedência totalmente diferenciada, ou seja, o adjetivo cai como luva sobre eles. Então eles fazem resistência ao anticristo e toda essa construção identifica que não é a igreja. O único texto que eu falei que poderia apresentar uma problemática é esse de Apocalipse 18. Mesmo assim, tem vários problemas. O problema do deuteroapocalíptico e o problema também de já estar no final da grande tribulação. Pode ser que a igreja esteja aparecendo no final da grande tribulação e depois, no 19, ela venha ataviada. Então, problema resolvido, pós-vencido. E é verdade, porque nas 7 igrejas da Ásia, as cartas, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. No capítulo 13, versos 9, diz, quem tem ouvidos ouça. E ali um ponto final. Existe a vacância mesmo da igreja dentro desse período. E agora, hein? Como é que agora? faz? Matheus Rangel, nós vamos para o intervalo e aí na volta nós vamos falar sobre pastorado feminino. Apóstolo. Aproveitando aqui que você tem um manual aqui de um curso apologético, uma bênção. Vamos explorar um pouquinho e depois você vai passar aí o contato, como faz para adquirir todos os seus cursos e estudar com você e ser aluno do professor Matheus Rangel. Programa Fora da Caixa, vamos para o intervalo e voltamos já. Fique ligado. Enquanto isso aí, comente, compartilhe, curta para que outras pessoas possam também assistir, porque o YouTube entende que é relevante aqui a entrevista e começa também a enviar para outras pessoas. Deus abençoe, até daqui a pouco. Voltamos com o programa Fora da Caixa, edição especial, entrevistas com o professor de grego, apologética, Matheus Rangel. Professor Matheus, tu acredita no batismo com o Espírito Santo e com a sua evidência, o falar em línguas,
Como fundamentar isso? Com certeza, como um bom pentecostal. E aproveitando, desculpe te interromper, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aproveita e já Rapaz, menciona esse fogo. É juízo? É do Espírito? Como vai? Não é juízo ali, entendeu? As pessoas fazem esse paralelismo porque há uma narrativa depois de que ele, como que fala? Coloca a eira, mais ou menos assim, né? Sim. E ali eles colocam como se fosse o mesmo fogo, mas a construção sintática é totalmente diferente. E, gente, às vezes pode parecer que eu tô usando de gramática para poder assustar, tá bom? Se algum professor de grego conseguir dizer o que diferente do que eu tô dizendo, tem toda a liberdade, tá bom? A gente entende que a gramática é a norma reguladora básica da interpretação do texto. Não só ela. Exegese é muito mais do que gramática. Contexto, a história, a cultura. Mas a gramática ajuda você a entender, por exemplo, se aquelas coisas estão dentro de um mesmo grupo narrativo ou não. Então, ali não é juízo. Ali nós temos a ideia de fogo como um elemento que acompanha o batismo, contrapondo a ideia de água. Então, ele fala, eu batizei com água, ele batizará com fogo. Entendeu? Eu recebi vocês e não sou digno de receber ele. Então, você tem um pouco desse distanciamento para poder exaltar a Jesus. Então, quando traz a ideia do fogo, é um elemento que acompanha o batismo, a característica do batismo. Enquanto a água, ela é amena, ela perdoa os pecados, o fogo, ele incendeia a vida das pessoas e prepara para o testemunho público. Então, é isso que se quer dizer. Tanto é que Lucas utiliza o elemento do fogo, não como juízo. No contexto do batismo com o Espírito Santo em Atos 2, ele utiliza como uma característica da língua que ali se presentifica. Então, quando Lucas utiliza o fogo, é uma referência sonora do que era ouvido. Inclusive, em Atos capítulo 2, você consegue perceber o seguinte, que há dois fenômenos. Né? Há dois fenômenos. Como que acontece? O primeiro, eles estão numa casa, assentados, o termo usado para línguas ali é glossa, e a metáfora é o fogo. Enquanto a partir do verso 6 de Atos 2, já muda. Eles estão do lado de fora, o termo grego utilizado não é mais glossa, é dialectos. A metáfora não é mais o fogo, mas as nossas próprias línguas. E eles estão com 4 características diferentes. Segundo o doutor Hélio Menezes e também o autor Osborne, da Espiral Hermenêutica, quando você tem mais de 3 modificações cenariais de cenário dentro de um texto, você pode dizer que ali é uma microperícope. Ou seja, apesar da sua Bíblia não ser separada com título, você tem 2 fenômenos ali. Um que acontece dentro do cenáculo, quando eles estão assentados, com glossa e o fogo. E o outro que acontece fora do cenáculo, de pés, andando cambaleantes, com o termo dialectos, e que a língua é comparada com a sua própria nação. Interessante que o verbo akuen, que significa ouvir ali, mostra que há um milagre operando no ouvido deles. Ou seja, eles começaram a falar em línguas que eram comparadas com fogo. Aí eu te pergunto, quando você acendeu a fogueira, ela falou em qual idioma com você? Inglês? Português? Não. Inclusive, segundo os alquimistas antigos, porque não dá para pegar química agora para não ser anacronista, né? Mas alquimistas antigos entendiam que o som do fogo e do vento era muito parecido, por isso que Lucas coloca. Veio o som como de um vento veemente, e depois esse som parece com fogo. Então, esse dualismo de fogo e vento que aparece ali é justamente para indicar um fenômeno ininteligível, e o barulho que saía da boca deles era tão ininteligível quanto o vento e o fogo. Você não conseguia discernir, não conseguia entender. E aí, esse fator de inintendibilidade, ele passa a sofrer um milagre quando eles vão para o lado de fora. Até é interessante que Paulo meio que fala que quando eles estiverem entre eles, poderiam falar em línguas, né, em 1 Coríntios 14. Mas na presença de um estranho, isso se tornava não evangelístico. Então, o milagre que ocorreu do lado de fora foi que a palavra que saía em línguas estranhas, em Atos 2 eu defendo línguas estranhas ali, tá? Até aqui também nesse material. Ela saía em línguas estranhas e caía no ouvido deles como o idioma da sua própria nação. Então, professor, mas eles diziam que eles estavam ouvindo. Exatamente. O milagre operava no ouvido deles. Não era na fala deles. O verbo que regia era o verbo ouvir e não o verbo falar. Akuen la lucen, né? Ou seja, nós os ouvimos
falar. É como se alguém falasse assim, ó, eles disseram isso, você respondesse, foi o que eu ouvi. A responsabilidade está no seu ouvido. Além disso, se você falar, professor, mas tem tanta diferença assim de glossa para dialectos? Porque Pedro, gente, com todo respeito, exegese se faz, primeiro, dentro da língua original, segundo, dentro do próprio livro. Se o autor não respondeu a pergunta que você está indagando, pode ser que não seja o objetivo dele. E tudo bem. A Bíblia não é um livro para responder curiosidade. Ela tem uma teologia para ser norteada. A gente tem que ir como servo do texto, não como senhor, né? E aí, Lucas, quando você observa um livro chamado A Linguagem Medicinal de São Lucas, do Dr. William Kirk Robarta, que publicou no século XIX, lá em Dublin, na Irlanda. Sabe o que ele fez, pastor? Olha que trabalho fenomenal. Tentando saber se Lucas era médico mesmo e buscando isso através da linguagem, já que não tinha muito registro de Lucas operando como médico, um hospital que ele trabalhou, não tinha um contrato de trabalho dele, o que ele falou? Vamos ver o vocabulário. Porque Jesus lidar com problemas de saúde, Lucas deveria tratar isso como médico. Então ele pegou os médicos antigos, Areateus, Galeno, Discórides, e um pouco também da linguagem de Aristóteles, que ensinava coisas sobre o corpo humano. Pegou Euríclides, pegou Hipócrates, e avaliando todos esses manuscritos, ele fez uma análise cruzada. Todos os termos que Lucas usou e esses médicos também usavam. Por exemplo, enquanto Mateus, acho que é Mateus, que fala da mulher do fluxo de sangue, usa a expressão cessar em grego, pairse, Lucas não usa pairse, ele usa histemi, que é estancar, que era um termo técnico para o sangue que parava de correr os fluidos corporais. Então, Lucas, ele era, assim, um médico, é a primeira constatação dele, e ele também constata que o uso de glossa e dialectos em Atos 2 foi proposital. Por quê? Porque Aristóteles ensinou, no seu livro Categorias, no capítulo Dalma, que a expressão glossa e dialectos, ela estava numa escala de 3 fases da linguagem. A primeira fase da linguagem, segundo Aristóteles, é o glossa, que ele chama de articulação linguística. Ou seja, por exemplo, um bebê está articulando linguagem, tem som, mas não tem ainda um som inteligível. Então, é um conjunto de sílabas desconectas para expressar uma ideia. Ponto 1. Quando o bebê começa a aprender uma ou outra palavra, que é o caso da minha filha, já fala mamãe, já fala papai, já fala neném, né, já fala mamá, ela sai da fase do glossa e entra na fase do logos, que são pequenos discursos. Quando ela consegue aprender um vocabulário vasto e conectar isso sintaticamente, ela já entra na fase do dialectos. Então, Lucas leu Aristóteles. Lucas sabia disso e é por isso que ele faz propositalmente o uso desse tipo de linguagem. Então, quando Lucas faz, significa que o glossa, que ele chama de glossa, era a língua ininteligível. E quando ela passa a ser dialectos, ou seja, uma língua, é porque ela caiu no ouvido das pessoas e teve esse fenômeno de transformação linguística. Então, gente, nós estamos muito bem respaldados sobre Atos 2 ser línguas estranhas, sobre o batismo com o Espírito Santo ser evidenciado através das línguas, e não para por aí. Atos 10:46, quando o Espírito Santo desce sobre Cornélio, eles falaram em línguas, profetizaram e deram glória a Deus. Esses 3 fenômenos ocorrem. Falar em línguas, profetizar e dar glória a Deus. Mas a ênfase sempre é na questão da língua, que é o único evento exótico que compõe o texto. Aí, professor, parou aí? Tem mais algum exemplo? Tenho. Atos 19:6. Aqueles 12 homens de Éfeso, Paulo pergunta se eles foram batizados. É interessante para falar sobre rebatismo aí, né, nesse texto. E aí Paulo os pega numa mentira, porque Paulo fala assim, vocês foram batizados? Eles falam, ué, que batismo? No batismo de João. Aí Paulo fala, vocês não conhecem o Espírito Santo? Eles, não. Aí fica aquele negócio, né? É como se eles fossem batizados por convenção. Porque se eles fossem batizados por João de verdade, eles saberiam a pregação de João. Então, é como se Paulo fizesse, olha como falar, meu Deus do céu, um crisma, uma confirmação. Tipo assim, vocês foram batizados, mas não entenderam a pregação do cara. Eu vou batizar vocês agora. E quando Paulo batiza eles agora debaixo da verdade, do conhecimento, eles começam a falar em línguas também. São batizados com o Espírito Santo e falam em línguas. Então, o que nós temos aqui? 3 textos, Atos 2:4, Atos 10:46 e Atos 19:6, falando de batismo com o Espírito Santo, seguido de línguas estranhas. Muito bom. Matheus Angel, um pouquinho de polêmica.
Vamos lá. Pastorado feminino é bíblico? Se não, fundamente-se aí. Posso aproveitar para falar do... Claro, fique à vontade. A igreja Tua Graça e Vida, do nosso amigo pastor Gessé Odilon, vai estar realizando agora nesse sábado, dia 6, né? Dia 6, um simpósio teológico sobre ministério pastoral feminino. E estará lá eu, pastor Cruvinel, e a pastora Damasceno. Estaremos lá defendendo o ministério pastoral feminino. As pessoas podem ir lá. Vai ser lá em Arujá, tá bom? Já saiu no Jornal da Cidade e tudo lá. Então, é um evento gratuito, inclusive. A pessoa pode se inscrever e fazer. Mas vamos lá. Eu também defendo o ministério pastoral feminino aqui, né? E eu coloco 6 argumentos. Eu vou citar primeiro os argumentos e Ok. o senhor escolhe aqui qual que eu devo aprofundar. Eu acho que é a página 234. Não, errei. Falando que eu tô cansado hoje. Memória já tá falhando. É 254, errei por 30. 254. Olha, os argumentos são esses. Primeiro eu falo sobre a teologia feminina e a teologia feminista. Falo sobre o contexto da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, que meio que deu origem à teologia da libertação, né? As classes menos privilegiadas, e por aí vai. Aí eu faço aqui, eu coloco um aparato linguístico e entro. Argumento 1, que é o genitivo de associação. Isso aqui é um argumento baseado no grego que, meu amigo, não tem jeito. Sabe quem concorda comigo? Daniel B. Wallace, A.T. Robertson, Craig Kinner. Tô bem respaldado aqui, né? Quem conhece sabe que esses caras são diferenciados. Argumento 2. As pastoras de Corinto e de Cencreia. Pastora, na Bíblia. Vai nessa aí, então. Eu vou nessa. E aí, só para citar, o 3 eu falo o critério de Deus para o ministério, o 4 o critério de Jesus para o ministério, 5 o critério do Espírito Santo para o ministério e 6 o pastoreio de Timóteo, né? Aí depois eu respondo por que não tem a palavra pastora exatamente na Bíblia e se as mulheres devem ficar caladas mesmo, né? Algumas devem, outras. Vamos lá. Atos. Romanos 16, 3 e 1 Coríntios 19, 6. Funciona assim, gente. Deixa eu ler aqui para vocês. Romanos 16, 3. Só pode abrir, pastor, em Sim, 1 Coríntios. 1 Coríntios, vamos 16, 19. Eu vou ler aqui primeiro Romanos, diz assim, ó. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Então, você pode perceber que Paulo cita aqui na frente Priscila, né? Priscila. Em grego tá apassaste, priscan kai aquilan, tus sunergus mu enristu Iesu. Ele coloca Priscila na frente de Áquila, tá bom? E se você observar, 5 vezes Priscila e Áquila são citados na Bíblia. 3 vezes ela aparece na frente dele. Um caso onde ela não aparece na frente dele é esse de 1 Coríntios. Exatamente. Aí. As igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Prisca. Exatamente. A casa deles era o local que a igreja estava residindo. E aí, nesses daqui que eu citei, o Daniel B. Wallace, o Craig Kinner, o A.T. Robertson, eles concordam que essa citação de Priscila na frente de Áquila, ela era intencional de Paulo para caracterizar a função dela em detrimento da dele. Então, ela era a pastora da igreja de Corinto. A igreja estava na casa deles e ela aparece sempre na frente deles. Você pode falar, mas professor, isso não é em relação à profissão dela, visto que tem alguns comentários que dizem que ela era uma mulher bem-sucedida, rica. Aí eu digo para vocês, isso aqui o genitivo de associação responde. Ele vai dizer, meus cooperadores em Cristo Jesus. Então, o calibre que Paulo está dando para eles aqui não é uma espécie de calibre profissional. É justamente por terem sido cooperadores. Não bastasse isso, Paulo continua a análise no verso 4 e diz, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Ele está falando de abdicar da própria vida, de servir a Deus, né? E diz, porque não só lhes agradeço, mas também a todas as igrejas dos gentios. Esse texto, inclusive, de Romanos 16, ele cita 8 mulheres. E meio que dá voz para essas mulheres aí.
Ele cita as gêmeas Trifena e Trifosa, próximo nome das suas filhas, pastor, entendeu? O Epafrodito, né? Nossa, meu Deus do céu, Nabucodonosor. Exato. Por aí vai. Então, assim, ele faz uma certa valorização ao ministério feminino aqui, colocando na frente, tá bom? A igreja estava na casa deles, como nós já localizamos, então vemos pela quantidade de vezes superior que o nome dela aparece em detrimento ao nome de Áquila, que sim, ela, no caso, comandava aquela parte ali da igreja, tá bom? Esse é uma dos trabalhos que a gente consegue perceber. E como eu falei, gente, esses caras que falaram aqui, o Daniel B. Wallace, o E.T. Roberts e o Craig Keener, eles nem são a favor de ministério pastoral feminino, mas eles têm que assumir que essa construção grega, foram honestos em dizer que é porque a função religiosa dela era hierarquicamente superior à dele. Eu tenho todas as citações e as passagens aqui. Ok. Bom, alguém vai querer adquirir este livro. Daqui a pouco passamos o contato. Apóstolo bom é apóstolo morto ou existe apóstolos hoje? E aí a gente encerra. Ok. Apóstolo é o seguinte, gente. Não temos hoje apóstolos como foram os 12, tá bom? Primeiro ponto aqui vamos estabelecer. Mas existe um conjunto de apóstolos e de apóstola. Júnia. Que... Tu crê que Júnia é apóstola? Ali, possivelmente um casal de apóstolos, Andrônico e Júnias. É feminino ali, entendeu? No grego é um nome feminino mesmo. E tinha também pessoas na época dos pais da igreja com esse nome, mulheres também com esse nome. Enfim, então o que acontece ali? Andrônico e Júnias foram contados entre os apóstolos. Significa, basicamente, que eles compunham o grupo apostólico. É isso que se quer dizer em grego. E aí nós temos também o próprio apóstolo Paulo, que excede a essa situação, Barnabé, também, Atos 14:14. 14:14, 13:2, você vê que o Espírito Santo continua elegendo apóstolos. Atos 13:2. É bem interessante esse texto. Porque é uma coisa muito doida. E servindo eles ao Senhor e jejuando, mostra o contexto espiritual, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E jejuando e orando, pondo a mão sobre eles, o despediram. E assim foram enviados. A palavra enviados aqui é apóstolo. Então significa que eles foram meio que comissionados para isso, depois que os 12 já tinham morrido. Então a igreja continua. Em Efésios capítulo 4, verso 8, também fala: Deus deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então quando Paulo está falando isso, ele não está falando necessariamente dos apóstolos dos 12. Né? Está falando que Deus continuava a ideia do ofício. Agora, é claro, nós não podemos colocar na mesma classe, é uma outra classe de apóstolos. Não dá para continuar a contagem 13º, 14º, senão daqui a pouco vai sobrar porta, né, no céu, que a Bíblia diz que tem porta com os 12 nomes. Daqui a pouco vai ser uma mercearia de porta, entendeu? Não dá para colocar no mesmo grupo da Escola Apostólica de Cristo, mas não tem nenhum problema em crer que o ofício apostólico continuou no Novo Testamento. E as evidências Andrônico, Júnias, Saulo, Barnabé e esses textos que eu mostrei aqui. Tem outros textos que problematizam, né? Diz que eles tinham que ver Jesus, fazer milagres e essas coisas. Mas isso são autentificações daquela época, porque muita gente falsa estava se levantando. Inclusive, o próprio Jesus fala para a igreja de Éfeso que uma das coisas que ele gostava nela é que ela se levantava contra os falsos apóstolos. Ou seja, se ele está falando isso em 90 depois de Cristo, gente, falsos, o caminho lógico é que existiam ainda verdadeiros. Mas se a gente fala verdadeiros no plural, mas só João estava vivo, então tinham outras pessoas que exerciam o ofício apostólico também. Porém, uns falsamente, outros verdadeiramente, igual a hoje. Glória a Deus. Matheus Rangel, professor, um prazer tê-lo aqui no programa Fora da Caixa. Foi um tempo de crescimento, muito conteúdo. Com certeza quem ganhou foi aqueles que nos assistiram e que vão assistir depois posteriormente. Para te encontrar nas redes sociais, telefone para agenda, seminário, como faz? Você pode entrar em contato conosco ali pelo Instagram, que é professor.mateusrangel. Sem o H, o Matheus. Exatamente, sem o H. Sem piadinha, Cremilson, H de homem, né? Sem o H, com TE. Então, você também pode encontrar através do WhatsApp da nossa escola, que é o DDD 22
O número é 999-24-23-93. Tem também os sites da nossa escola, onde você pode ver a nossa loja, pode ver os nossos cursos, as mais de 30 turmas presenciais que nós já tivemos aí nesse período de 2015. 9 anos de trabalho teológico, desde os 21 que eu tô. Tô com 29, esse ano faço 30. Mole não, mês que vem. Sangue de Jesus tem poder. E aí, as turmas que nós fizemos, e eu falo isso por quê, gente? Porque a gente bota lá todo o lastro. Tudo que a gente faz, as turmas que a gente abre, tira foto e bota no site, né? Então, para você conhecer melhor a nossa escola, quem sabe se estiver passando por campus, fazer uma visita, e quiser também um pouco do nosso trabalho, o site é institutokoinonia.com.br. Koinonia é Koinonia. Koinonia.com.br. Pastor, sem palavras, desde que o senhor começou esse programa Fora da Caixa e falou, né, que o dia que eu estivesse por aqui eu podia vir. Com certeza. Eu fiquei bastante ansioso e, poxa, hoje estar aqui com o senhor, essa figura que representa para mim um grande homem de Deus para nossa nação, um ícone que Deus levantou na pregação, no ensino, na palavra, defensor de bons ideais que ajudam a preservar a santidade da igreja, como o pré-tribulacionismo, o arminianismo. E muito obrigado por se dispor a ser usado por Deus assim, abençoar a nossa vida, por ser essa referência de servo de Deus, de marido, de debatedor. Tantos predicativos te compõem que a gente que está aqui olhando, né, fica realmente inspirado. O Senhor é inspiração para os meus alunos, eles te acompanham. O Senhor tem um público maravilhoso na internet e eu tenho certeza que vai crescer muito mais. Força, meu amigo, força. A gente está aqui para te cobrir de oração. Obrigado, que for irmão. Preciso. Glória a Deus. E que o Senhor possa te levar onde nem você conseguiu imaginar. Conta com a gente. Obrigado, professor. Fiquei até emocionado. Os seus livros, consegue ir pelo direct do Instagram ou tem algum contato específico? A melhor forma é chamar ali pelo Instagram, né? Ok. Ou pelo WhatsApp também. Você chamando ali pelo Instagram, dizendo que veio pelo Fora da Caixa, esse é o nosso curso de grego bíblico. Ele tem os mapinhas mentais aqui, o Zeca pegou seu mapa mental, tá? Depois você pode cobrar dele. Vou mandar um pro senhor. Eu vou falar com ele, viu? Isso aqui é uma gramática de grego, gente, de 340 páginas. Tem 352 atividades de grego aqui, Que de bênção. múltipla escolha, de paradigma. Ou seja, como é que a pessoa não vai aprender? Porque tem uma gramática densa. A gente também tem um mapinha mental que é pequenininho, do tamanho de um celular. Você pode botar no bolso. Mas e vídeo? A gente vai ter vídeo também, estamos fazendo os vídeos. E suporte. A gente também tem o suporte para você. Toda quinta-feira à noite a gente está atendendo os alunos. Professor, e se eu tiver que pedir o senhor fora desse dia? A gente atende também. Então, assim, né? O pastor sabe. Glória a Deus. Que também eu sou um professor bem presente na vida dos alunos. E grego, eu acho que é a ferramenta de Deus para esse tempo. Então, né? A gente precisa mesmo. Então, nosso curso é isso. Tem esse simulado de 352 atividades. Meu irmão, isso aqui é para você. A gente vai botar no aplicativo. Para a pessoa poder ficar muito bom. Fazendo o simuladinho ali muito bom. Aprendendo bastante, né? Se você falar que veio do Fora da Caixa, você vai ganhar o curso de português de brinde. Porque às vezes a pessoa quer aprender grego e o português, né? Verdade. Tá meio precário. O que a gente faz? Tá em português. Então, eu dividi a língua portuguesa em 7 áreas. Comunicação, morfologia, sintaxe, fonologia, semântica, produção textual e preconceito linguístico. Eu não fico dando exemplos mirabolantes aqui. É conceito, definição e exemplificação. Por isso que é defininho. Ótimo. Porque é para você aprender, para você não ficar com raiva, porque o português gera raiva. Mas aquele contexto escolar, né? Então, entrando em contato, tem esse material aqui, tem o nosso curso de apologética que você já viu, tem o nosso curso de hebraico também. Tem o de pregadores, tem o de escatologia ali também, para refutar os hereges, né? Chegou aqui, ó. Obrigado. Com uma abordagem exegética voltada também para a linhagem do grego. E aí, gente, é isso. Nós temos 13 cursos no total. Foram 8 anos que eu fiquei praticamente encarcerado, trabalhando, só fazendo esses cursos. Fiquei doido, mas depois Deus Jesus, né, foi ajudando. Vocês podem perceber que eu não sou meio normal. Mas faz parte. É isso. Obrigado. Glória a Deus, pastor. Programa Fora da Caixa ficando por aqui. Infelizmente, o tempo é curto, mas se você quiser adquirir
essas ferramentas aí, você que é pregador, que é professor de escola bíblica. Muito bom conteúdo. Deus abençoe e até a próxima. Programa Fora da Caixa ficando por aqui. Fui.